Olá, sejam todos muito bem-vindos. E nós voltamos aqui hoje com a nossa guirlanda. Já temos a guirlanda e alguns enfeites feitos. E hoje nós vamos fazer um laço para a gente poder finalizar essa guirlanda e fazer as costuras. Bom, o que que eu vou precisar para fazer esse laço? Bom, então para fazer o laço, eu vou utilizar essa linha aqui, que tem esse detalhe dos fiozinhos dourados. Essa linha eu achei no armarinho aqui, o nome dela é Fênix. E a cor é a 2002. Além disso, a gente vai utilizar agulha 2,5 milímetros e uma tesoura. Se você quiser fazer o laço de outra cor, não tem problema. Eu vou fazer esse para que ele vai dar um contraste legal aqui com a base da guirlanda que eu fiz. Para começar, então, a fazer o laço, vou pegar minha linha e vou fazer uma laçadinha inicial. Feito a laçadinha inicial, eu vou fazer agora um total de 126 correntinhas. Simplesmente um cordão de correntinhas com 126. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim até completar 126. 121, 122, 123, 124, 125, 126. Então, terminei o meu cordão de correntinhas. E agora eu vou iniciar, então, a primeira carreira. Vou pegar uma laçada na agulha. Vou pular essa primeira corrente perto da agulha e vou na segunda. Vou virar ela de ladinho e vou inserir minha agulha pela alcinha aqui de trás. Vou puxar a laçada e vou fazer um meio ponto alto. Vou pegar mais uma laçada, vou novamente na alcinha de trás, puxo a laçada e arremato 2 meios pontos altos. Vou fazer assim por 20 vezes no total, eu vou ter 20 meios pontos altos aqui. Então, já fiz 2, faltam mais 18. Todos eles pegando pela alcinha de trás. Então, fiz aqui os 20 meios pontos altos. Na sequência agora, ainda pegando pela alcinha aqui de trás, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos baixos, vou fazer agora 35 meios pontos altos. Então, vou continuar. Todos os pontos que eu fizer sobre a correntinha vai ser pegando a alça de trás. Então, já foram 20 meios pontos altos, 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 35 meios pontos altos. Eu vou fazer os meus 35 pontos aqui. Assim que eles estiverem prontos, eu retorno com vocês para a sequência. Feitos os 35 meios pontos altos, vou fazer novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos os 5 pontos baixos, vou subir uma corrente, vou pegar uma laçada na agulha e vou voltar a fazer meios pontos altos. Vou fazer mais 35 meios pontos altos. Vou novamente fazer os meus 35 meios pontos altos aqui e já retorno com vocês. Fiz os 35 meios pontos altos, vou fazer mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
e 5. E para finalizar, vou fazer mais 20 meios pontos altos. Então, o meio ponto alto, pego a laçada na agulha, insiro na minha alcinha, eu tô usando a alcinha de trás, puxo uma laçada. Pego mais uma laçada e arremato as 3 alças de uma só vez. Vou fazer mais 20 aqui até finalizar a carreira. Então, finalizei a primeira carreira. Vou subir uma corrente, pegar uma laçada na agulha e virar a minha peça. A partir daqui, vou trabalhar onde eu tenho meio ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Então, nós vamos ter 20 meios pontos altos. Então, nós vamos ter aqui 20 meios pontos altos. E agora, a gente já pega o ponto normalmente nas 2 alcinhas, como de costume. Como é o normal que a gente faz. Feitos os 20 meios pontos altos, na sequência, onde a gente tinha ponto baixo, nós vamos fazer ponto baixo. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai seguir dessa forma, fazendo meio ponto alto, onde a gente tinha meio ponto alto, ponto baixo, onde a gente tinha ponto baixo. Meio ponto alto, onde era ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo, onde era ponto baixo, meio ponto alto, onde era meio ponto alto, ponto baixo, onde era ponto baixo, e meio ponto alto, onde era ponto alto, onde era meio ponto alto. E nós vamos trabalhar dessa forma por 3, 4, 5 carreiras. A escolha de quantas carreiras é de cada um, vai depender a qual a espessura da fita que você vai querer. Então, do laço. Ah, eu quero um laço mais estreitinho? Ah, sei lá, posso parar até mesmo já nessa segunda carreira. Quero ele um pouco mais largo? Trabalho uma quantidade maior de carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei minha quarta carreira. Eu já tenho aqui uma faixa de 3 centímetros. Pra mim, tá de um tamanho bom já. Então, eu vou pegar, cortar a linha e arrematar. Então, não preciso de algo muito grande. Então, aqui está arrematado. Então, aqui a gente já pode começar a tentar modelar esse laço, né? Então, a gente já pode tentar ver qual que vai ser a forma que ele vai ficar mais certinho. Ele já dá pra gente ir dando forma aqui pro nosso laço. As partes onde a gente fez os pontos baixos vai ser onde vai ser as junções aqui do laço. Mas eu ainda não vou montar ele, vou deixar aqui por enquanto. Vou pegar novamente a minha linha, vou fazer mais uma laçadinha inicial. E aqui agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular a primeira corrente, a partir da segunda, vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Não faço corrente, viro e faço 5 pontos baixos. Eu vou seguir por algumas carreiras, fazendo 5 pontos baixos em cada, até que essa minha faixinha, ela tenha comprimento suficiente para que eu possa, na hora da montagem aqui da minha faixa, dar a volta no lacinho. Então, vou fazer algumas correntes, vou tirando as medidas ali. Depois eu digo para vocês quantas carreiras que eu precisei fazer para que ela abraçasse o meu lacinho.
Trabalhei aqui, então, 17 carreiras de pontos baixos, já é o suficiente para fazer para montagem do laço. Então, vou cortar o fio aqui, eu vou deixar um pedacinho para costura e vou arrematar. Então, nós temos aqui a faixa que vai nos auxiliar na união do nosso laço. Bom, aqui nós temos a faixa que vai ser o laço. Então, vamos agora fazer a montagem do lacinho. Então, da minha fita que eu tinha feito, da tira, de carreira ali de pontos, meios pontos altos e pontos baixos, eu vou unir dois lados, as duas pontinhas aqui, quase como se eu fosse fazer aquele símbolo, aquele laço do outubro rosa, do novembro azul, e depois pego o meio e junto nas outras pontas, o meio, que é aqui os meus pontos baixos. Deixo junto com os outros pontos baixos. Eu coloquei aqui um pedaço da mesma linha na agulha. Eu só vou fazer alguns pontinhos aqui para ele ficar no lugar. Então, uns 2, 3 pontinhos só para ele fixar o lugar. É uma linha grossa, então ela é um pouquinho difícil de fazer essa costura aqui. Cuidando para manter eles mais ou menos no lugar sem sair. Eu fiz alguns pontinhos aqui só para unir mesmo. Vou fazer um nozinho, só para manter firme. Marcado o lugar onde eles vão ficar. Então, deixei mais ou menos marcado onde vão ficar cada um das partes. Agora, eu vou pegar essa faixinha pequena que eu fiz, vou colocar a ponta do fio que eu deixei no final nessa mesma agulha de tapeçaria, já tirei o outro fio. E agora, esse aqui, então, ele vai fazer a faixinha central aqui. Nós vamos ajustar ele para que a emenda fique na parte de trás, onde a gente vai costurar na guirlanda, na base da guirlanda. E aqui a gente vai unir as duas partes da nossa faixinha. Um ponto de um lado com um ponto do outro. São 5 pontos aqui que a gente precisa unir. Pronto, fiz a costura da faixa. Agora, a gente só dá uma ajustadinha nas pontas, na forma que a gente quer que fique. E aqui, então, está feito o nosso lacinho. Aqui a gente pode ajustar da melhor maneira possível antes de fazermos a costura. Então, olha só, a gente pode escolher bem certinho qual que vai ser o lado que a gente vai fazer depois a costura na nossa guirlanda. Mas aqui, então, está feito o nosso laço. Só arrematar essas pontas de fio. Arrematei todas as outras pontinhas, fiquei apenas com a ponta que eu tava costurando na agulha. Agora, eu vou costurar, então, meu laço na minha guirlanda. Eu, especificamente aqui para esconder a emenda, eu vou costurar ela bem sobre a emenda da nossa base da guirlanda aqui. Então, já tô com a linha na agulha, presa aqui onde eu terminei a costura. Eu vou pegar e vou prender ela em um ponto aqui da base da guirlanda. E vou seguir fazendo pontos até chegar próximo aqui do outro lado. Vamos costurar ela bem firme aqui. Então, aqui a gente vai ter que costurar bem retinho. Então, um ponto do laço.
Esse fiozinho é um pouquinho ruim da gente passar a agulha, então tem que cuidar pra colocar bem nos intervalinhos ali. Esse que eu tenho que cuidar. Um de um lado, um do outro. E vou fazendo a minha costura aqui. Mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. A gente vai puxando, vai ajustando. Agora, a gente vai passar alguns pontinhos até chegar aqui do outro lado. A gente vai vindo pelo meio aqui agora. Vai fixar bem o laço aqui na guirlanda. E agora, a gente volta com a costura do outro lado. Ah, eu esqueci que eu dei zoom para reduzir aqui. Deixa eu trazer mais próximo de novo. Está costurado. Agora, a gente só tem que fazer o arremate aqui da linha. Vou passar por dentro aqui dessa faixa. Ajusto bem a costura. E vou fazer uma laçadinha aqui. Como esse fio é um pouquinho diferente dos outros ali, vou dar 2 nozinhos para garantir que ele não vai sair do lugar. Vou tentar passar ele aqui por dentro. Só para dar uma escondida nessa ponta do fio. E arremato. E agora a gente ajeita o laço novamente, que de costurar a gente deixou ele todo tortinho. Então, aqui nós temos o laço feito. Você pode deixar as pontinhas para dentro. Bom, e agora? Por onde que a gente começa com os outros enfeites? Então, vamos começar com a arvorezinha de Natal. Vamos colocar ela aqui. As costuras aqui dos outros enfeites agora, eu vou fazer eles com a linha vermelha amigurumi, que ela vai ficar mais invisível do que se eu pegar alguma linha colorida da cor das peças que eu tô costurando. Então, peguei uma ponta da agulha, da linha na agulha, e agora eu vou escolher bem certinho a posição que eu vou querer deixar o meu pinheirinho. Se eu vou deixar ele mais retinho com a base, vou deixar ele inclinadinho pro centro. De que forma que eu vou fazer? Deixa eu afastar um pouquinho de novo. Então, aqui, ó. Aqui ele ficaria torto em relação conforme ele vai ficar pendurado. Aqui ele fica reto conforme o lugar que ele vai ficar pendurado. Então, eu acho que aqui eu vou costurar ele assim, ó, para ele ficar retinho. Bom, já decidi como que eu vou costurar. Então, vamos começar. Vou inserir a agulha em uma laçadinha aqui da base. Vou puxar e vou deixar a pontinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixei a pontinha aqui para depois a gente poder fazer um nozinho de arremate. E agora, eu vou costurar ele na arvorezinha. Então, vou pegar uma laçadinha aqui da arvorezinha. Os primeiros fica um pouquinho mais difícil de pegar, até a gente ajustar bem certinho aqui. Isto. Então, um foi. Vamos pro próximo pontinho. Pego uma laçadinha da base e ajusto. Até a gente firmar bem aqui, ele dá um pouquinho de trabalho. Olha só, já tá começando a firmar. Isso que eu fiz só 3 pontinhos até agora.
Como eu já falei em outros vídeos, né? Para quem tá só fazendo a peça, não tá filmando, que tem que cuidar para não bater no suporte aqui da câmera, apesar de que eu já dei umas batidinhas aqui, dei umas tremidas. É bem mais fácil de fazer a costura do que no meu caso aqui, que eu tô costurando, filmando e cuidando para não bater no suporte aqui do celular, tá? Então, por isso que aqui tá demorando um pouquinho, para vocês não vai demorar tanto assim, não. Terminei, então, a costura, só tô fazendo aqui o arremate da linha. Então, vou passar essa outra linha depois por dentro e fazer o arremate. Então, o pinheirinho está costurado. Agora, aqui próximo do pinheirinho, nós vamos costurar os presentinhos. Então, os presentinhos, eu vou costurar um de um lado, outro do outro lado aqui do pinheirinho. Já vou aproveitar a mesma linha que tá aqui e já vou fazer a costura. Então, só vou passar ele por dentro aqui e sair um pouquinho mais pro lado. Que ele não vai estar bem coladinho na árvore, vai estar do ladinho, mas não extremamente junto. Vou ajustar ele para ficar com os lacinhos, as pontas do lacinho para frente, para a parte visível. Então, vou costurar aqui essa parte aqui atrás. Então, vou pegar um pontinho daqui e vou fazer a costura, uns 4, 5 pontinhos só para deixar ele bem firme aqui. Olha só, a gente vai ajustando ela para ela ficar bem bonitinha aqui na base da nossa guirlanda. Ela fica com uma costura bem discretinha aqui. Pronto, ali tá costurado. O próximo eu vou fazer da mesma forma, só que agora costurando aqui do outro lado da árvore. Vou continuar utilizando a mesma linha. Então, vou passar essa linha por dentro aqui de novo, sem fazer o arremate. E vou sair com ela aqui do outro lado da árvore de Natal. E agora, com a linha já aqui do outro lado, vou costurar a próxima caixinha de presente. Então, vou fazer a minha costura aqui e já mostro para vocês como que ficou. Bom, então aqui já estão a árvore e os 2 presentinhos costurados. Nós vamos aqui pro outro lado, então, agora nós vamos costurar a nossa bengalinha. Então, a bengala, a gente vai colocar ela sobre a base. Então, aqui a gente vai costurar ela bem acompanhando o sentido da base. Nós não vamos deixar ela de pezinho, que nem eu fiz com a árvore. O processo de costura é exatamente o mesmo. Então, a gente começa inserindo a agulha, deixando um fiozinho para a gente poder fazer de arremate e passando a agulha pela peça que nós estamos costurando. Olha só como que está ficando. Bem firminho, bem certinho. Aqui eu tô passando, depois do último ponto ali, tô passando a linha por dentro para até chegar na ponta aqui pra gente poder fazer o arremate. Só tô passando aos pouquinhos para cuidar
para não pegar na base aqui que eu usei na espuminha que eu usei para fazer o enchimento aqui da minha base. Que ela não é fácil de passar a agulha, né? Pronto, dei umas voltas e consegui chegar aqui. Agora eu só faço um nozinho. Posso fazer o nozinho, mas não vou fazer ainda, para falar a verdade. Por quê? Vou usar essa mesma linha aqui, depois faço um arremate só, para costurar as bolinhas. Então, as bolinhas vai ser uma costura bem pequenininha. Vou começar com a verdinha aqui. Então, vou passar minha agulha por dentro dela, pegando um pontinho. E vou ajustar aqui. Passo a agulha por dentro. Saí aqui. Vou pegar a outra bolinha. Vou passar, ajustar bem. Vou entrar com a agulha aqui novamente, sair mais pro ladinho, entre meio as duas bolinhas que eu já costurei. E puxo para ajustar. Pego a outra bolinha. Passo a agulha por um pontinho. E ajusto aqui para costurar. Quer colocar mais bolinhas? Pode colocar. Eu vou colocar, eu tinha 5 ali, mas vou colocar só essas 3. As outras 2 eu vou deixar. E aqui a gente puxa e deixa bem ajustadinho também. E aqui um nó de arremate. Um nó bem firme para não soltar nada. E aqui a gente pode cortar as sobrinhas da linha, que elas já vão ficar bem escondidinhas ali embaixo. Olha só. Então, os enfeites que eu tinha feito pensando exclusivamente na guirlanda já estão todos costurados. Mas eu vou fazer mais um. Vou pegar mais um enfeite e vou colocar. Vou pegar uma daquelas estrelinhas que eu fiz num outro vídeo. Vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição do vídeo, para vocês verem o passo a passo dessa estrelinha. Por que que eu vou colocar ela? Eu vou costurar ela bem centralizada aqui. Ela vai ficar dando esse efeito. E ainda, com a alcinha que eu tinha feito, para ser a alcinha de pendurar na árvore de Natal, ela já vai ficar uma sobrinha aqui, para ser aonde a gente vai pendurar a nossa guirlanda na parede, na porta, onde a gente quiser pendurar. Como ela tá um pouquinho grande, eu vou dar um nozinho nessa ponta. Se eu tivesse feito pensando exclusivamente nisso, eu já teria feito menos correntinhas aqui. Mas como a ideia não era essa, então vamos ajustar aqui. Para essa pontinha ficar bem escondidinha aqui atrás. Para ela não ficar aparecendo para fora da nossa guirlanda. Ajustamos bem esse nozinho, para ela ficar menorzinha. E aqui nós costuramos, então, a estrelinha. Então, também vou só cuidar para pegar bem onde seja o centro aqui dela, para ela não ficar torta. Deixo uma pontinha. E vou fazer a minha costura. Vamos só, antes de firmar bem essa costura, virar aqui para ver se ela tá bem retinha. Ela tá bem centralizadinha aqui, sim. Então, posso continuar costurando.
Pronto, fiz vários pontos aqui da costura. Vou fazer um nozinho nessa linha. E mais um fiozinho aqui para eu cortar. Acho que esse eu vou passar por dentro ainda. Pronto. Vou afastar um pouquinho de novo, para a gente poder visualizar a nossa guirlanda inteirinha. Então, o enfeitinho da estrela, que eu acabei colocando para dar uma corzinha a mais nela aqui. Laço, bengala, bolinhas, árvore e presentes. Então, foi essa a guirlanda que eu trouxe aqui para vocês. Então, foram 4 videoaulas no total, né? Uma para base, uma para bengala e para as bolinhas, outra para a árvore e os presentinhos, e essa última aqui com o laço e as costuras. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se acharam bonita, o que vocês fariam de diferente nela, quais outros enfeites que vocês colocariam, quais que vocês tirariam. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sininho. É bem rapidinho de fazer isso e ajuda bastante o meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!